Ele empurrou sua própria neta em uma cadeira de rodas para fora de um penhasco. Mas o que ele não sabia é que o cavalo da família correu atrás deles. Mas antes de contarmos essa história, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Agora vamos continuar. Os imponentes portões de ferro forjado da fazenda Riacho dos Salgueiros abriram-se lentamente, como se relutantes em revelar os segredos que guardavam. Escondida entre as colinas ondulantes do interior de Minas Gerais, a vasta propriedade pertencia a Guilherme Henrique, um dos criadores de cavalos mais influentes do estado. Do lado de fora, as cercas brancas impecáveis, os jardins meticulosamente mantidos e a grandiosa mansão vitoriana falavam de dinheiro antigo e respeitabilidade. Mas dentro daquelas paredes elegantes, sussurros moviam-se pelos cômodos como sombras. Guilherme estava na janela de seu escritório, sua alta silhueta recortada contra a luz da manhã. Aos 68 anos, ele permanecia uma figura intimidadora com olhos azuis penetrantes que haviam se tornado mais frios com a idade. Seu cabelo prateado estava sempre perfeitamente penteado, suas roupas impecáveis. Para a pequena comunidade, de Vale dos Cedros ele era um pilar, generoso com doações para causas locais, reservado em suas maneiras e infalivelmente educado. Poucos conheciam o cálculo por trás de cada sorriso, cada aperto de mão, cada gesto de caridade. Senhor Henrique, Marta Dias, a governanta que havia servido a família por quase 30 anos, apareceu na porta. O café da manhã está pronto, e Sara terminou de ajudar a senhorita Lívia a se vestir. Gostaria que eu trouxesse sua refeição para o escritório. Guilherme virou-se, sua expressão mudando para uma de leve irritação. Ela está usando a cadeira de rodas novamente hoje? O Dr. Ribeiro disse que caminhadas curtas fortaleceriam seus músculos. Os olhos de Marta baixaram para o chão. Ela tentou esta manhã, senhor, mas suas pernas estavam particularmente fracas. O médico também mencionou para não forçar demais. Mimar não vai ajudá-la, Guilherme murmurou, mas gesticulou com desdém. Tudo bem, diga a ela que me juntarei a ela na sala de sol em 15 minutos. Quando Marta saiu, Guilherme moveu-se para sua escrivaninha e abriu uma gaveta, retirando uma pasta grossa de documentos. Seus dedos traçaram o nome em relevo na capa. Fundo Monteiro, Lívia Henrique, beneficiária. Dentro estavam extratos bancários, portfólios de investimentos e documentos legais. Evidências de uma fortuna que havia crescido constantemente desde o falecimento de sua filha Rebeca 3 anos atrás. Uma fortuna que legitimamente pertencia à sua neta, mas que Guilherme administrava com autoridade completa como seu único guardião. No andar de baixo, na sala ensolarada, Lívia Henrique, de 8 anos, estava sentada em sua cadeira de rodas, a luz do sol atravessando suas delicadas feições. Com o cabelo ruivo de sua mãe e os olhos verdes pensativos de seu pai, ela era uma criança bonita, embora séria demais para sua idade. O acidente que havia tirado seus pais também danificou sua coluna, deixando-a dependente de uma cadeira de rodas na maioria dos dias, embora os médicos acreditassem que ela poderia eventualmente andar com assistência. Bom dia, Lívia! Voz de Guilherme carregava aquele brilho forçado que ele sempre usava com ela, como se estivesse falando com uma criança muito mais nova. Bom dia, vovô. Ela respondeu silenciosamente, suas pequenas mãos dobradas no colo. Ela usava um vestido azul simples, seu cabelo cuidadosamente trançado por Sara, a jovem que auxiliava em seus cuidados. Guilherme sentou-se à sua frente, estudando seu rosto. Às vezes, olhar para ela era como ver fantasmas. O sorriso de Rebeca, o queixo determinado de João, isso o perturbava. Marta me diz que você não está andando hoje. Eu tentei, Lívia disse, sua voz mal acima de um sussurro, mas doía muito esta manhã. A dor faz parte da cura, Guilherme respondeu, cortando seus ovos. Você precisa se esforçar mais. Lívia assentiu silenciosamente, empurrando a comida ao redor do prato. Depois de um momento, ela reuniu coragem e perguntou: Eu poderia visitar o trovão hoje? O garfo de Guilherme parou a meio caminho de sua boca.
Trovão, o envelhecido garanhão andaluz cinza que havia sido o favorito de sua falecida esposa Eleonora. Desde o falecimento de Eleonora 5 anos atrás, o cavalo havia se tornado reservado, temperamental com os tratadores, mas inexplicavelmente gentil com Lívia. Guilherme havia considerado vender o animal inúmeras vezes, mas mantê-lo proporcionava uma útil moeda de barganha com sua neta. Se você conseguir caminhar até a sala de fisioterapia e completar seus exercícios, talvez, ele disse, sabendo o quanto ela desesperadamente queria ver o cavalo. Era sempre sobre influência com Guilherme, recompensas condicionadas à obediência. O rosto de Lívia iluminou-se ligeiramente. Vou tentar mais, prometo. Após o café da manhã, Sara levou Lívia de cadeira de rodas para a ala leste, onde um quarto havia sido convertido para sua fisioterapia. Guilherme havia contratado os melhores especialistas quando ela veio morar com ele, uma decisão que a comunidade havia aplaudido, como evidência de sua devoção. Poucos entendiam que seu interesse na recuperação dela era puramente prático. Uma neta que pudesse andar seria mais fácil de administrar, mais fácil de apresentar à sociedade como a herdeira dos Henrique. Mas, tarde naquela tarde, depois de lutar através de seus exercícios, Lívia finalmente recebeu permissão para visitar os estábulos. No momento em que Sara a conduziu pelas grandes portas do celeiro, a atmosfera mudou. O cheiro de feno, couro e cavalos encheu o ar, e Lívia visivelmente relaxou. No final distante, na maior baia, Trovão ergueu sua cabeça orgulhosa, as orelhas se movendo para a frente ao som de sua cadeira de rodas. Ele sempre sabe quando é você, Sara comentou sorrindo. Ao contrário de Guilherme, a cuidadora de 25 anos tinha um carinho genuíno por Lívia. É como se ele estivesse esperando. Enquanto se aproximavam, o magnífico cavalo cinza relinchou suavemente, estendendo sua nobre cabeça sobre a porta da baia. Onde ele era frequentemente arredio e imprevisível com outros, com Lívia ele era a personificação da gentileza. Ela estendeu a mão para acariciar seu nariz aveludado, e o cavalo abaixou mais sua cabeça, como se estivesse se curvando para ela. Olá, Trovão, ela sussurrou, e pela primeira vez naquele dia, ela realmente sorriu. O vínculo entre eles era algo especial, quase místico. Às vezes, Lívia jurava que o cavalo entendia cada palavra que ela dizia, especialmente quando ela falava de sua tristeza, suas memórias ou seus sonhos. Da janela do escritório dos estábulos, Guilherme observava a interação com olhos estreitados. Aquela conexão entre a menina e o cavalo o incomodava. Era como se o animal pudesse ver através de sua fachada cuidadosamente construída, pudesse sentir suas verdadeiras intenções. Ridículo, é claro. Era apenas um cavalo. Ainda assim, ele fez uma nota mental para limitar essas visitas nas próximas semanas. Ele tinha planos a fazer, arranjos que exigiriam que Lívia fosse mais manipulável. Dentro da casa principal, Marta estava limpando a biblioteca quando notou o livro contábil privado de Guilherme, deixado aberto em sua escrivaninha, incomum para um homem tão secreto sobre seus assuntos. Um vislumbre dos números fez sua mão congelar. A coluna marcada Fundo Monteiro, desembolso anual, mostrava uma quantia substancial, mas a coluna adjacente rotulada Despesa Real, Cuidados com LH, mostrava menos de um quarto dessa soma. Para onde estava indo o resto? Marta rapidamente se afastou quando ouviu passos se aproximando. Por anos, ela havia abrigado suspeitas sobre a gestão de Guilherme da herança de sua neta. Rebeca havia sido rica por direito próprio, da fortuna de seu avô materno. Esse dinheiro deveria ter passado diretamente para Lívia. Mas sempre que Marta tentava levantar preocupações com autoridades locais, a reputação imaculada e as conexões poderosas de Guilherme fechavam qualquer investigação antes que começasse. Quando o sol começou a se pôr sobre a fazenda, Riacho dos Salgueiros, Lívia estava sentada junto à janela de seu quarto, observando o Trovão pastando no paddock abaixo. O cavalo subitamente ergueu a cabeça, olhando diretamente para a casa como se pudesse sentir que ela o observava. Ele pisoteou o chão uma vez, 2 vezes,
Então trotou para a cerca mais próxima de sua janela. Eu gostaria que você pudesse falar. Lívia sussurrou contra o vidro. Eu gostaria que você pudesse me dizer o que fazer. O que ela não sabia era que os eventos já estavam em movimento e que logo mudariam tudo na fazenda Riacho dos Salgueiros. Em seu escritório, Guilherme Henrique estava fazendo uma ligação para a Academia Campestre, uma escola exclusiva para crianças com necessidades especiais, localizada nas montanhas remotas do Rio Grande do Sul. Uma escola conhecida por suas políticas rigorosas, visitas familiares limitadas e, mais importante, sua discrição em relação a famílias ricas que preferiam que seus filhos imperfeitos permanecessem fora de vista. Sim, Guilherme disse ao telefone, sua voz baixa. Eu gostaria de discutir a colocação imediata da minha neta. Finanças não são um problema, mas a confidencialidade é primordial. Lá fora, Trovão continuou a observar a casa, suas orelhas para frente, alerta e vigilante, como se sentisse a tempestade que se aproximava. A semana seguinte trouxe um clima excepcionalmente quente para Minas Gerais. A primavera havia chegado, cedo à fazenda Riacho dos Salgueiros, pintando a paisagem com cores vibrantes. Mas dentro da mansão dos Henrique, um frio pairava no ar que nada tinha a ver com a temperatura. Lívia notou a mudança imediatamente. Seu avô havia se tornado incomumente atencioso, juntando-se a ela para o café da manhã diariamente, perguntando sobre sua terapia, até sugerindo que tomassem chá juntos no jardim. Para qualquer outra pessoa, estes poderiam parecer sinais de crescente afeição, mas Lívia os reconheceu pelo que eram, movimentos em um jogo que ela não compreendia. Você tem trabalhado duro na sua fisioterapia, Guilherme comentou uma tarde enquanto a observava lutando para ficar de pé entre barras paralelas. O Dr. Ribeiro me diz que você fez um progresso considerável. Lívia agarrou as barras firmemente, gotas de suor formando-se em sua testa, enquanto ela forçava suas pernas a suportarem seu peso. Sim, vovô. Posso ficar de pé por quase 5 minutos agora. Guilherme assentiu, um sorriso calculado cruzando seu rosto. Tenho pensado, Lívia, talvez seja a hora de considerarmos um ambiente especializado para sua educação e reabilitação. Seus braços tremeram ligeiramente, mas ela manteve sua posição. O que você quer dizer? Há uma excelente academia no Rio Grande do Sul. Ambiente montanhoso bonito, especialistas de ponta, crianças como você que precisam de atenção extra. Sua voz era suave, ensaiada. Arranjei para visitarmos na próxima semana. O aperto. De Lívia nas barras apertou. Mas e a minha terapia aqui? E o Trovão? Quem cuidaria dele? O cavalo? Guilherme acenou com desdém. Ele ficará bem. Quanto à sua terapia, esta academia tem instalações que fazem as nossas parecerem primitivas. É tudo para o seu benefício, Lívia. Mais tarde naquele dia, quando Sara a levou de cadeira de rodas aos estábulos para sua visita diária com Trovão, Lívia não conseguiu conter suas lágrimas. No momento em que ficaram sozinhos, ela enterrou seu rosto na crina do cavalo, seus pequenos ombros tremendo com soluços silenciosos. Ele quer me mandar embora, ela sussurrou. Para longe, para alguma escola nas montanhas. Eu nunca mais veria você, Trovão. O cavalo relinchou suavemente, cutucando-a com gentil preocupação. Então, surpreendentemente, ele virou sua cabeça para o escritório do estábulo, orelhas para trás, narinas dilatadas. Dentro, Guilherme estava falando com o Dr. Jaime Ribeiro, o veterinário local que havia cuidado dos cavalos dos Henrique por mais de uma década. O garanhão tem quase 20 anos, Guilherme estava dizendo. Uma vez que Lívia esteja estabelecida, na Academia Campestre, não vejo motivo para continuar a mantê-lo. Quanto você estimaria que ele vale? O Dr. Ribeiro ajustou seus óculos, desconfortável com a conversa. Bem, para a reprodução, ele está além de sua melhor fase, mas como um mestre-escola para cavaleiros avançados, ele poderia alcançar um preço decente. Ele ainda está saudável apesar de sua idade. Não para a reprodução, Jaime, para qualquer finalidade. Apenas me dê um número. O veterinário franziu a testa.
Suponho que vários milhares, mas Guilherme, esse cavalo era o orgulho de Eleonora. E ele é a única coisa que parece trazer alegria à sua neta. A expressão de Guilherme endureceu. Não preciso de conselhos sentimentais, doutor. Apenas avaliação profissional. É disso que realmente se trata? Dr. Ribeiro perguntou cuidadosamente. Porque há rumores na cidade de que você tem feito consultas sobre a Academia Campestre. Isso é quase 3.000 quilômetros de distância. As pessoas estão se perguntando por que você enviaria Lívia tão longe quando o Vale dos Cedros tem excelentes programas. As pessoas deveriam cuidar de seus próprios negócios. Guilherme respondeu bruscamente. O bem-estar da minha neta é preocupação exclusivamente minha. Desconhecido por ambos os homens, Marta Dias estava parada logo fora da porta, um balde de suprimentos de higiene em suas mãos. Ela havia ouvido cada palavra e um pavor frio se instalou em seu estômago. Por 3 anos, ela havia observado a gestão calculada de Guilherme da vida de Lívia. Havia visto como ele a isolava da comunidade, como ele controlava cada aspecto de sua existência enquanto se apresentava como o guardião devotado. Marta havia trabalhado para os Henrique desde que Rebeca era criança. Ela havia testemunhado o comportamento controlador de Guilherme em relação à sua filha, como ele havia se oposto ao casamento dela com João Monteiro, como ele havia tentado manipular sua herança de seu avô materno. Quando o acidente tirou Rebeca e João, Marta havia ficado horrorizada ao ver Guilherme assumir sem problemas como guardião de Lívia, especialmente considerando que os pais de João ainda estavam vivos em São Paulo. Agora, ouvindo os planos de Guilherme para enviar Lívia embora e vender Trovão, Marta sabia que não podia mais permanecer em silêncio. Naquela noite, depois que seus deveres foram concluídos, ela se dirigiu à casa da cuidadora, onde Sara vivia na borda da propriedade. Ele está planejando enviá-la para a Academia Campestre na próxima semana, Marta explicou, suas mãos apertadas, em torno de uma xícara de chá. E ele já está fazendo arranjos para vender o Trovão. Os olhos de Sara se arregalaram. Mas essa escola, ouvi coisas, é mais como uma instituição do que uma escola. Alguns dizem que eles sedavam fortemente as crianças para mantê-las obedientes. Exatamente. Marta assentiu sombriamente. E uma vez que ela estivesse lá, quem verificaria seu bem-estar? Guilherme teria controle completo sobre sua herança sem nenhuma das responsabilidades. O que podemos fazer? Sara perguntou. Ele é Guilherme Henrique. Ninguém o questiona nesta cidade. Marta pousou sua xícara com determinação. Talvez seja a hora de alguém fazer isso. Os pais de João, os Monteiro, eles tentaram obter a custódia quando Rebeca e João faleceram. Guilherme usou suas conexões para ter a petição deles indeferida, alegando que Lívia precisava de estabilidade. Mas eles deveriam saber. O que está acontecendo? Eles ainda se importariam depois de todo este tempo? Eleonora mantinha contato com eles secretamente. Eles enviam cartões de aniversário para Lívia todos os anos, embora eu duvide que Guilherme alguma vez os tenha entregado a ela. Marta suspirou. Mas precisamos de evidências, algo concreto sobre como ele está administrando a herança dela. Na manhã seguinte, Guilherme anunciou que estava dirigindo para Belo Horizonte, para reuniões de negócios e retornaria no dia seguinte. No momento em que seu carro desapareceu pela longa entrada, Marta aproveitou a oportunidade para revistar seu escritório mais detalhadamente. Após uma hora de exame cuidadoso, ela encontrou o que estava procurando. Um compartimento oculto em sua escrivaninha, contendo documentos que mostravam apropriação indevida, sistemática de fundos do fundo de Lívia. Guilherme havia estado transferindo milhões para contas offshore, enquanto gastava uma fração nos cuidados com Lívia. Precisamos fazer cópias, Marta disse a Sara, suas mãos tremendo. E precisamos levar estas para os Monteiro em São Paulo imediatamente. Mas ele estará de volta amanhã, Sara protestou. Se ele descobrir o que fizemos... Então temos que trabalhar rapidamente, Marta interrompeu. Eu observei aquele homem destruir vidas por tempo demais. Não vou deixá-lo fazer isso com Lívia também. Enquanto isso, nos estábulos, Lívia estava passando o que ela temia, poder ser uma de suas últimas tardes com Trovão.
O cavalo parecia incomumente agitado, andando em sua baia, orelhas constantemente girando em direção à casa principal. Eu não sei o que fazer, Lívia disse a ele, acariciando seu pescoço reluzente. Onde esta escola fica, nas montanhas, eles provavelmente nem têm cavalos. Trovão de repente se aquietou, seus olhos inteligentes focados intensamente em Lívia. Então, para seu espanto, ele empurrou a porta de sua baia que não havia sido corretamente trancada e, cuidadosamente, manobrou-se para posicionar seu corpo ao lado de sua cadeira de rodas. O que você está fazendo? Ela perguntou perplexa. Cavalo relinchou suavemente, então abaixou-se em uma meia ajoelhada desajeitada ao lado de sua cadeira, algo que ela nunca o havia visto fazer antes. Parecia quase como se... Você está tentando me dizer algo? Lívia sussurrou, um estranho tremor de esperança em seu peito. Naquele momento, Davi Hernandes, o filho de 16 anos dos proprietários do rancho vizinho, entrou no estábulo com uma entrega. Ele parou ao ver o enorme garanhão cinza, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas de Lívia. Uau! Ele respirou. Eu nunca vi um cavalo fazer isso antes, não voluntariamente. Lívia olhou para ele, lágrimas em seus olhos. Davi, meu avô quer me mandar para uma escola no Rio Grande do Sul, e ele vai vender o trovão. Davi franziu a testa, colocando o pacote que havia trazido no chão. Os Hernandes eram vizinhos da fazenda Riacho dos Salgueiros há gerações, e sempre houve tensão entre as famílias. O pai de Davi, Roberto Hernandes, havia sido vocal sobre suas preocupações em relação à tutela de Guilherme sobre Lívia, o que só ampliou a divergência. Quando isso vai acontecer? Ele perguntou, aproximando-se cautelosamente, atento, ao garanhão protetor que observava cada movimento seu. Na próxima semana. Supostamente vamos visitar a escola, mas sei que uma vez que eu esteja lá, ele não me trará de volta. A voz de Lívia tremeu. Não posso deixar o trovão, e não quero ir para aquele lugar. Davi hesitou, então tomou uma decisão. Deixe-me falar com meus pais. Talvez haja algo que possamos fazer. Quando ele saiu, prometendo retornar em breve, Trovão levantou-se novamente, movendo-se para as portas do estábulo, para observar a partida de Davi. O comportamento do cavalo estava se tornando cada vez mais incomum, alerta, proposital, quase calculista. De volta à casa principal, Marta e Sara trabalhavam freneticamente para documentar tudo o que haviam encontrado. Precisamos levar esta informação para alguém que possa agir imediatamente, Marta disse, digitalizando os últimos documentos. Se esperarmos até depois que ele a leve para o Rio Grande do Sul, pode ser tarde demais. Sara olhou fixamente para as cópias espalhadas pela mesa. Marta, essas transferências não são apenas do fundo de Lívia. Parte deste dinheiro pertencia diretamente a Rebeca, dinheiro ao qual Guilherme nunca deveria ter tido acesso. A expressão de Marta escureceu. Isso não me surpreende. Guilherme sempre acreditou que tudo relacionado a esta família pertence a ele. Ela juntou os papéis com determinação. Ligue para o Dr. Ribeiro. Ele é a única pessoa na cidade com influência suficiente para desafiar Guilherme, e ele sempre teve um fraco por Lívia. Enquanto as mulheres tramavam na cozinha, Lívia permanecia nos estábulos com Trovão, extraindo conforto de sua presença constante. Ela não sabia que forças já estavam se alinhando para impedir os planos de seu avô, ou que Trovão desempenharia um papel crucial nos eventos prestes a se desenrolar. A viagem a Belo Horizonte havia sido inesperadamente produtiva para Guilherme Henrique. Não apenas ele havia finalizado os arranjos com a Academia Campestre, garantindo a admissão imediata de Lívia com uma substancial doação, mas também havia se encontrado com um comprador potencial para Trovão, um empresário rico de São Paulo procurando um impressionante cavalo de exposição para sua filha. Tudo está se encaixando, Guilherme murmurou para si mesmo enquanto dirigia de volta para Vale dos Cedros. Seu plano era simples, porém eficaz. Uma vez que Lívia estivesse seguramente instalada na Academia Campestre, seu fundo continuaria gerando milhões que ele administraria em seu nome. As taxas robustas da academia eram um pequeno preço a
pagar pelo controle inquestionável da fortuna Monteiro. O que Guilherme não sabia era que, de volta à fazenda Riacho dos Salgueiros, um movimento de resistência havia se formado da noite para o dia. O Dr. Jaime Ribeiro havia chegado logo após receber a ligação de Sara, ouvido gravemente as evidências de Marta, e imediatamente contatado a juíza Patrícia Wilson, uma velha amiga que sempre havia sido cética quanto à súbita devoção de Guilherme por sua neta, após anos de distanciamento de sua própria filha. Patrícia vai iniciar o processo com a documentação. Dr. Ribeiro explicou para Marta, Sara e os Hernandes que haviam se juntado ao conselho de guerra improvisado na casa da cuidadora. Mas precisamos agir com cuidado. Guilherme Henrique tem muita influência neste município. Roberto Hernandes, um homem robusto com olhos honestos e mãos calejadas de anos trabalhando em seu próprio rancho, assentiu sombriamente. A influência dele não deveria importar quando o bem-estar de uma criança está em jogo, mas todos sabemos que importa. Qual é o plano? A juíza Wilson está emitindo uma ordem de emergência para revisar a tutela de Lívia e a administração de seu fundo, Dr. Ribeiro explicou. Mas Guilherme não vai ceder sem lutar. Ele alegará que estamos interferindo em um assunto de família. É por isso que contatamos os Monteiro em São Paulo, Marta acrescentou. Eles estão voando para cá amanhã para entrar com um pedido de custódia de emergência. Susana Hernandes, mãe de Davi, manifestou-se. Enquanto isso, precisamos manter Lívia segura. Se Guilherme suspeitar de algo, ele pode acelerar seus planos. Ele está voltando hoje, Sara disse preocupada. Ele pode levá-la a qualquer momento. Dr. Ribeiro consultou seu relógio. A ordem judicial não estará pronta até amanhã, no mínimo. Precisamos atrasá-lo de alguma forma. Desconhecido para os adultos tramando na casa, Davi Hernandes havia tomado o assunto em suas próprias mãos. Tendo prometido a Lívia que ajudaria, o adolescente havia retornado aos estábulos, onde ela ainda mantinha companhia a Trovão. Falei com meus pais, ele disse a ela silenciosamente. Eles estão trabalhando com o Dr. Ribeiro e sua governanta para impedir que seu avô a mande embora. Esperança cintilou nos olhos de Lívia. Sério? Como? Coisas legais, principalmente. Eles estão tentando envolver o tribunal e contatar alguns parentes seus em São Paulo. Davi ajoelhou-se ao lado de sua cadeira de rodas. Mas pode levar um dia ou dois, se seu avô tentar levá-la antes disso. Ele disse que estamos indo para o Rio Grande do Sul na segunda-feira, Lívia sussurrou. Isso é daqui a 3 dias. Davi assentiu pensativamente. Então precisamos de um plano para mantê-la aqui até que os advogados possam resolver as coisas. Ele olhou para Trovão, que os observava atentamente. E acho que eu tenho uma ideia. Naquela noite, quando Guilherme retornou à fazenda Riacho dos Salgueiros, tudo parecia normal. Marta serviu o jantar com sua eficiência habitual. Sara relatou que Lívia havia completado seus exercícios de terapia e a casa se acomodou em sua rotina familiar. Se Guilherme notou a subcorrente tensa na atmosfera, não deu nenhuma indicação. Na manhã seguinte, sábado, Guilherme anunciou no café da manhã que ele e Lívia fariam um passeio ao Parque Estadual da Lagoa Verde. É um dia lindo, ele disse, seu tom não deixando espaço para argumentação. O ar fresco fará. Bem a você, Lívia. Podemos fazer um piquenique junto ao lago. Marta trocou um olhar rápido e preocupado com Sara. A Lagoa Verde era remota, com serviço de celular irregular. Se Guilherme pretendia acelerar seus planos e levar Lívia diretamente para o Rio Grande do Sul sem retornar à fazenda Riacho dos Salgueiros. Eu gostaria de levar alguns dos meus livros, Lívia disse, surpreendendo a todos com sua compostura. E talvez usar meu vestido azul. Vai me levar um tempinho para ficar pronta. Guilherme consultou seu relógio com impaciência, mas assentiu. Esteja pronta em 1 hora, nem 1 minuto a mais. Assim que ele saiu da sala, Marta correu para ajudar. Lívia a se preparar sussurrando urgentemente. O Dr. Ribeiro e os Hernandes estão trabalhando para protegê-la, querida. Se seu avô tentar levá-la para qualquer lugar além do parque, ou se ele não trouxer você de volta hoje, você deve encontrar uma maneira de alertar alguém. Lívia assentiu, seu jovem rosto solene. Eu tenho um plano, Marta.
Davi me ajudou. Matthew. Hora depois, Guilherme carregou a cadeira de rodas de Lívia na traseira de seu SUV. Então, cuidadosamente, levantou-a para o banco do passageiro. Enquanto se preparavam para partir, Trovão subitamente apareceu dos estábulos, galopando pelo pátio, para se posicionar diretamente na frente do veículo, bloqueando sua saída. Guilherme buzinou impacientemente, mas o garanhão manteve-se firme, pisoteando a entrada de cascalho, seus olhos fixos no carro. Maldito animal, Guilherme murmurou saindo do SUV. Ele se aproximou do cavalo cautelosamente. Trovão nunca havia mostrado agressão em relação a ele diretamente, mas o comportamento atual do garanhão era imprevisível. Saia do caminho, besta teimosa. Trovão bufou mantendo sua posição. Guilherme pegou um chicote de equitação de um poste de cerca próximo e acenou-o ameaçadoramente. Saia! Do banco do passageiro, Lívia observava com olhos arregalados enquanto seu avô avançava sobre seu amado cavalo. Naquele momento, a caminhonete do Dr. Ribeiro apareceu na entrada, seguida de perto pelo veículo dos Hernandes. Guilherme virou-se, surpreso pelos visitantes inesperados. Jaime, o que traz você aqui numa manhã de sábado? Dr. Ribeiro aproximou-se, calmamente, embora seus olhos piscassem brevemente para Trovão, que havia relaxado ligeiramente com a chegada dos reforços. Apenas verificando aquela medicação que prescrevi para a inflamação das articulações do Trovão. Quando liguei, Marta mencionou que você estava levando Lívia para um passeio e pensei que poderia alcançá-los antes de saírem. Os olhos de Guilherme estreitaram-se com suspeita. Que atencioso, mas como pode ver, estávamos de saída. Roberto Hernandes deu um passo à frente. Na verdade, Guilherme, estávamos esperando falar com você sobre algo importante. Este não é um bom momento, Guilherme disse secamente, sua mão ainda segurando o chicote de equitação. É sobre a educação de Lívia, Susana Hernandes acrescentou. Roberto e eu ouvimos que você está considerando a Academia Campestre e queríamos compartilhar algumas informações que podem influenciar sua decisão. O maxilar de Guilherme se tensionou. Esta intervenção inesperada, combinada com o comportamento bizarro de Trovão, estava descarrilando seu plano cuidadosamente orquestrado. O que quer que vocês tenham a dizer pode esperar até amanhã. Lívia e eu temos planos hoje. Vovô, Lívia chamou de dentro do carro, usando o termo infantil deliberadamente, sabendo que isso o agradaria. Talvez pudéssemos ouvir o que eles têm a dizer? Não estou com pressa. Preso pelas aparências, ele dificilmente poderia recusar um pedido razoável enquanto mantinha sua fachada como o avô devotado. Guilherme cedeu. Tudo bem. 15 minutos no meu escritório. Quando Guilherme virou-se em direção à casa, Roberto Hernandes discretamente sinalizou para seu filho, que estava esperando nas proximidades. Davi silenciosamente aproximou-se do SUV, onde Lívia estava sentada. Os Monteiro pousaram em Belo Horizonte há 1 hora. Ele sussurrou pela janela. A juíza Wilson está revisando os documentos agora mesmo. Eles só precisam de um pouco mais de tempo. Dentro da casa, Guilherme se viu encurralado em seu próprio escritório pelo Dr. Ribeiro e Roberto Hernandes, que estavam apresentando um elaborado argumento sobre os méritos das opções educacionais locais para crianças com deficiências físicas. Susana havia deliberadamente envolvido Marta na cozinha, garantindo que a governanta estaria indisponível para supervisionar Lívia na ausência de Guilherme. Lá fora, Davi rapidamente abriu a porta do passageiro. Pronta? Lívia assentiu, seu coração acelerado. Com movimentos praticados de anos ajudando sua própria avó que usava cadeira de rodas, Davi cuidadosamente levantou Lívia e carregou-a até os estábulos onde Sara estava esperando com a cadeira de rodas de Lívia. Você tem certeza disso? Sara perguntou, sua voz tensa de preocupação. É o único jeito de impedi-lo de me levar hoje, Lívia respondeu. A família de Davi tem uma cabana na borda de sua propriedade. Só é acessível a cavalo ou quadriciclo. Vovô nunca pensaria em procurar por mim lá. Davi assentiu. Minha mãe conhece o plano. Eles manterão o Sr. Henrique ocupado enquanto levamos Lívia para um lugar seguro. Uma vez que a ordem judicial chegue, ele não poderá levá-la a lugar nenhum.
O que nenhum deles antecipou foi a reação de Trovão ao plano deles. Enquanto Sara ajudava Lívia a entrar em sua cadeira de rodas, o garanhão ficou agitado, empurrando contra a porta de sua baia até que ela se abrisse. Ele trotou diretamente para o lado de Lívia e, novamente, realizou sua incomum postura de meio ajoelhamento ao lado de sua cadeira. É como se ele estivesse se oferecendo para carregá-la, disse Davi, espantado. Sara parecia duvidosa. Ela não pode cavalgar sozinha em sua condição, especialmente não em um garanhão como Trovão. Eu cavalgarei com ela, Davi decidiu. Estou cavalgando desde os 3 anos, se Trovão permitir. Para o espanto de todos, o cavalo permaneceu, calmo enquanto eles cuidadosamente levantavam Lívia sobre suas costas. Então permitiu que Davi montasse atrás dela. Trovão levantou-se cuidadosamente, parecendo entender a preciosa carga que carregava. Ficaremos na cabana até recebermos notícias de que é seguro, Davi explicou a Sara. Meus pais sabem exatamente onde estaremos. Com isso, eles partiram através dos campos, tomando uma rota pela propriedade dos Hernandes, que os manteria escondidos da vista da casa principal. Trovão movia-se com precisão cuidadosa, seu andar mais suave do que qualquer cavalo que Davi já havia montado, claramente atento ao equilíbrio delicado de Lívia. De volta à casa, Guilherme estava ficando cada vez mais impaciente com a conferência inesperada. Acredito que cobrimos tudo, ele disse, levantando-se abruptamente. Se vocês nos dão licença, Lívia e eu temos uma longa viagem pela frente. Mais uma coisa, disse o Dr. Ribeiro, ganhando tempo. Tomei a liberdade de agendar uma avaliação para Lívia com um especialista em Belo Horizonte na próxima semana. Antes de tomar qualquer decisão sobre o Rio Grande do Sul, pode ser prudente obter uma segunda opinião sobre seu prognóstico. A compostura de Guilherme finalmente rachou. Não preciso de uma segunda opinião. Eu sou o guardião legal dela e tomarei as decisões relativas ao seu cuidado como eu achar adequado. Tem certeza de que essa é sua única motivação, Guilherme? Roberto Hernandes perguntou calmamente. Há preocupações na comunidade sobre sua administração da herança de Lívia. O rosto de Guilherme empalideceu, então corou de raiva. Como você ousa insinuar? Senhor Henrique, Sara irrompeu na sala, seu rosto uma perfeita máscara de angústia. Lívia não está no carro, não consigo encontrá-la em lugar nenhum, e Trovão está desaparecido de sua baia. Por um momento, todos congelaram. Então Guilherme passou. Por todos eles, correndo para fora para confirmar o que Sara havia relatado. O SUV estava vazio, sua porta do passageiro pendurada aberta. Os estábulos além mostravam uma vacância igualmente óbvia. A baia de Trovão estava de fato vazia. O que vocês fizeram? Guilherme exigiu, voltando-se para o grupo que o havia seguido para fora. Onde está minha neta? Dr. Ribeiro deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Acho que a melhor pergunta, Guilherme, é o que você estava planejando fazer? Levar Lívia embora antes que seus parentes de São Paulo pudessem chegar. Antes que alguém pudesse questionar sua administração do fundo fiduciário dela. A expressão de Guilherme mudou de raiva para cálculo em um instante. Não sei que conspiração ridícula vocês tramaram, mas Lívia está desaparecida, possivelmente em perigo. Vou chamar o delegado. Uma excelente ideia. A voz autoritária da juíza Patrícia Wilson cortou a tensão enquanto ela se aproximava da entrada, acompanhada por um casal idoso que compartilhava uma inconfundível semelhança com o falecido pai de Lívia. Na verdade, já tomei a liberdade de contatá-lo eu mesma. A cabana da família Hernandes estava aninhada entre antigos carvalhos. Uma estrutura desgastada, mas bem mantida, que serviu 5 gerações como um pavilhão de caça e retiro. Dentro, Lívia sentava-se envolta em uma colcha de retalhos ao lado de uma pequena lareira, enquanto Davi mantinha vigilância pela janela. Trovão havia sido acomodado no pequeno estábulo anexo da cabana, originalmente construído para cavalos de carga usados durante caçadas. Você acha que eles estão nos procurando? Lívia perguntou, sua voz pequena no silêncio da cabana. Davi assentiu, verificando seu telefone novamente para sinal.
Definitivamente. Mas isso faz parte do plano, lembra? A esta altura, a juíza Wilson já deve ter chegado com seus avós de São Paulo. Meu pai mandará uma mensagem assim que for seguro. Voltar. E se o vovô convencê-los de que fui sequestrada? A preocupação vincou a jovem. Testa de Lívia. Ele pode ser muito persuasivo quando quer. É por isso que deixamos o bilhete. Davi a tranquilizou, referindo-se à mensagem que eles haviam escondido em seu quarto, explicando seu plano caso as coisas dessem errado. E trovão. Estar conosco prova que você veio por vontade própria. Todo mundo sabe que esse cavalo não deixaria ninguém forçá-la a ir a lugar nenhum. Como se ouvisse seu nome, Trovão relinchou suavemente do estábulo adjacente. O som trouxe um sorriso ao rosto de Lívia, o primeiro genuíno em dias. Ele sempre me protegeu, ela disse suavemente, mesmo antes de eu entender o que estava acontecendo. De volta à fazenda Riacho dos Salgueiros, a cena havia se transformado em algo que Guilherme Henrique nunca havia antecipado. Sua impecável sala de estar agora hospedava a juíza Patrícia Wilson, o delegado Tomás Brandão, Marta Dias, o Dr. Ribeiro, os Hernandes e, mais angustiantemente, Margarida e Jorge Monteiro, os pais de seu falecido genro, os quais ele havia afastado com sucesso de Lívia por 3 anos. Isso é ridículo. Guilherme insistiu, mantendo sua fachada indignada apesar das crescentes evidências contra ele. Minha neta está desaparecida, possivelmente em perigo, e em vez de organizar uma busca, vocês estão todos sentados aqui fazendo acusações absurdas. A juíza Wilson, uma mulher formidável em seus 60 anos com cabelo cinza grisalho e olhos mais afiados, olhou-o friamente. Uma busca está em andamento, Sr. Henrique, mas dadas as evidências preocupantes apresentadas ao meu tribunal esta manhã, temos assuntos mais imediatos para tratar. Ela colocou uma pasta na mesa de centro entre eles. Registros financeiros mostrando a apropriação indevida sistemática de fundos do Fundo Fiduciário de Lívia. Correspondência com a Academia Campestre indicando sua intenção de colocá-la lá por tempo indeterminado, enquanto continua a controlar sua herança. Documentação de seus esforços para impedir que os Monteiro tivessem qualquer contato com sua neta. Esses documentos foram roubados do meu escritório privado, Guilherme balbuciou. Marta, você não tinha o direito. Senhor Henrique, o delegado Brandão interrompeu. Eu aconselharia você a ouvir cuidadosamente a juíza Wilson. As acusações sendo consideradas são extremamente sérias. Margarida Monteiro inclinou-se para a frente, seu rosto digno marcado por anos de dor e preocupação. Tudo o que sempre quisemos era fazer parte da vida de Lívia, Guilherme. Depois que perdemos João e Rebeca, você nos excluiu completamente. Sua própria filha teria desejado que sua filha conhecesse a família de seu pai. Você não tem ideia do que Rebeca teria desejado. Guilherme respondeu bruscamente, sua compostura rachando. Ela fez sua escolha quando se casou com seu filho contra meus desejos. Ela conhecia as consequências. Um silêncio coletivo caiu sobre a sala. A verdade nua do ressentimento há muito abrigado de Guilherme finalmente exposta. Então isso nunca foi sobre o bem-estar de Lívia, Roberto Hernandes disse calmamente. Foi sobre punir Rebeca mesmo depois que ela se foi e controlar seu dinheiro no processo. O rosto de Guilherme endureceu. Você não sabe nada sobre minha família. Pelo contrário, Marta deu um passo à frente, sua voz mais firme do que jamais havia sido na presença de Guilherme. Eu servi a esta família por 30 anos. Eu vi você tentar controlar Rebeca, então perdê-la quando ela escolheu seu próprio caminho. Testemunhei sua frieza quando ela e João faleceram, como você via Lívia como um inconveniente, até perceber a oportunidade financeira que ela representava. A juíza Wilson consultou suas anotações. De acordo com estes registros, aproximadamente 12 milhões de reais foram desviados do fundo de Lívia nos últimos 3 anos. Quer explicar isso, Sr. Henrique? Antes que Guilherme pudesse responder, uma mensagem de texto soou no telefone de Susana Hernandes. Ela olhou para ela. Então, assentiu para seu marido. Eles estão seguros, ela anunciou para a sala.
Davi e Lívia estão em nossa cabana. Alívio visivelmente varreu a sala, por todos exceto Guilherme, cuja expressão escureceu ainda mais. Vocês orquestraram toda esta farsa, ele acusou apontando para os Hernandes. Vocês sempre tiveram inveja da fazenda Riacho dos Salgueiros, do meu sucesso. Isso não é nada além de uma tentativa de tomar terras disfarçada de preocupação com minha neta. O delegado Brandão levantou-se. Senhor Henrique, acho que deveríamos continuar esta discussão em meu escritório. A juíza Wilson emitiu uma ordem temporária, suspendendo sua tutela de Lívia pendente de uma investigação completa. Pela primeira vez, medo genuíno cintilou através do rosto de Guilherme. Vocês não podem fazer isso. Ela é minha neta, meu sangue. Ser parente não lhe dá o direito de roubar dela ou isolá-la de pessoas que a amam, Jorge Monteiro disse, sua voz gentil, mas firme. Dentro de uma hora, arranjos foram feitos para trazer Lívia de volta à fazenda, Riacho dos Salgueiros, sob a tutela temporária de seus avós de São Paulo. O delegado Brandão escoltou Guilherme à delegacia para mais questionamentos sobre as discrepâncias financeiras, enquanto a juíza Wilson permaneceu no rancho para supervisionar a transição. Na cabana, o telefone de Davi finalmente mostrou uma mensagem chegando. Acabou, ele disse a Lívia, alívio evidente em sua voz. Seu avô de São Paulo está aqui. Eles querem que voltemos agora. Os olhos de Lívia se arregalaram. O pai do meu pai, ele está realmente aqui? Ambos os seus avós de São Paulo, Davi confirmou. A juíza Wilson suspendeu a tutela do seu avô Henrique. Lágrimas brotaram nos olhos de Lívia, não de tristeza, mas de alívio e esperança esmagadores. Podemos ir agora, eu quero conhecê-los. A jornada de volta foi feita lentamente, com Davi cuidadosamente guiando o trovão, que carregava Lívia tão gentilmente como se ela fosse feita de cristal. Quando emergiram da trilha arborizada para a propriedade dos Hernandes, podiam ver veículos alinhados na entrada da fazenda Riacho dos Salgueiros à distância. Parece que há uma grande reunião, Davi comentou. Quando finalmente chegaram, aos estábulos um pequeno grupo estava esperando. Marta correu à frente primeiro, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ajudava Lívia a descer de trovão para sua cadeira de rodas. Atrás dela estava um casal idoso, seus rostos mostrando traços inconfundíveis do pai de Lívia em suas feições. Lívia, a mulher disse, sua voz tremendo enquanto se ajoelhava ao lado da cadeira de rodas. Eu sou sua avó Monteiro. Este é seu avô Jorge. Lívia estudou seus rostos procurando conexão com o pai que mal lembrava. Você tem os olhos dele, ela disse finalmente para Jorge. Os olhos do papai eram azuis como os seus. O velho homem assentiu emocionado demais para falar. Margarida gentilmente pegou a mão de Lívia. Tentamos fazer parte da sua vida por tanto tempo, querida. Enviamos cartões, cartas. Eu nunca os recebi, Lívia disse simplesmente. Marta deu um passo à frente. Guardei todos eles. Estão escondidos na minha casa. Sempre esperei que algum dia você pudesse lê-los. Dr. Ribeiro aproximou-se, focando em Trovão, que permanecia protetoramente perto da cadeira de rodas de Lívia. Este cavalo tem mais sensatez que muitas pessoas que conheço, ele disse, examinando o garanhão com admiração profissional. Nem uma marca em Lívia, apesar daquele terreno acidentado. Ele deve ter pisado como se ela fosse feita de porcelana. Ele sempre cuidou de mim, Lívia disse, estendendo a mão para acariciar o focinho aveludado de Trovão, mesmo quando ninguém mais podia. Nas semanas seguintes, a fazenda Riacho dos Salgueiros passou por uma transformação. Guilherme Henrique permaneceu sob custódia, enfrentando acusações de fraude financeira e apropriação indevida de fundos fiduciários. As evidências contra ele provaram-se esmagadoras, com contadores forenses descobrindo um roubo ainda mais extenso do que inicialmente suspeitado. Os tribunais nomearam Margarida e Jorge Monteiro como guardiões permanentes de Lívia, mas em vez de levá-la de volta para São Paulo, eles tomaram a decisão de se relocar para Minas Gerais. Este é o lar dela, Margarida explicou a Marta, que havia se preocupado em perder Lívia. Não vamos desarraigá-la novamente.
Os Monteiro mudaram-se para a fazenda Riacho dos Salgueiros, trazendo calor a cômodos que só conheciam frieza. Por anos, eles contrataram os melhores fisioterapeutas do estado e, sob seus cuidados, Lívia fez progressos notáveis. No seu 9º aniversário, ela podia andar curtas distâncias com a ajuda de muletas especializadas. Trovão permaneceu o constante na vida de Lívia, sua devoção inabalável. À medida que a primavera se transformou em verão, as famílias, Hernandes e Monteiro, se aproximaram, com Davi tornando-se algo como um irmão mais velho para Lívia. As duas famílias frequentemente compartilhavam refeições, e foi durante um desses jantares que Roberto Hernandes propôs uma ideia que mudaria tudo. Temos pensado, ele disse olhando de Jorge para Margarida. A fazenda Riacho dos Salgueiros tem aqueles extensos campos não utilizados no lado norte e a antiga arena de treinamento que Guilherme nunca usou. E quanto a eles? Jorge perguntou. E se os convertêssemos em um centro de equitação terapêutica? Para crianças com deficiências físicas como Lívia. Os olhos de Roberto brilhavam com entusiasmo. Vi em primeira mão como Trovão ajudou a confiança e mobilidade de Lívia. Outras crianças poderiam se beneficiar da mesma conexão. A ideia criou raízes imediatamente. Em poucos meses, a construção começou no que se tornaria o Centro Trovão para a Equitação Terapêutica. O programa forneceria terapia equina para crianças com várias deficiências, com os gentis cavalos cuidadosamente treinados para trabalhar com jovens cavaleiros, enfrentando diferentes desafios. Trovão, é claro, tornou-se o primeiro cavalo de terapia do programa, embora permanecesse primariamente o companheiro de Lívia. Sua gentileza intuitiva com crianças em cadeiras de rodas ou com auxílios de mobilidade o tornava o embaixador perfeito para o programa. Um ano após os tumultuados eventos que haviam mudado sua vida, Lívia estava na entrada do centro recém-completado, apoiando-se em suas muletas. Ao lado dela, Davi segurava a corda de Trovão. Atrás deles, os Monteiro e os Hernandes assistiam com orgulho enquanto Lívia se preparava para cortar a fita da grande inauguração. Nunca pensei que estaria aqui em pé, Lívia disse à multidão reunida de famílias locais, algumas com crianças em cadeiras de rodas similares àquela que ela uma vez usou constantemente. Há um ano eu acreditava que minha vida seria sempre limitada pela minha cadeira de rodas, pelas regras do meu avô, pelo que outros pensavam que eu não poderia fazer. Ela virou-se para olhar para Trovão, que a observava com aqueles mesmos olhos inteligentes que sempre pareciam ver mais do que um cavalo deveria. Mas aprendi que, às vezes, a ajuda vem de lugares inesperados. Às vezes, são aqueles que não podem falar que nos entendem melhor. Enquanto aplausos irrompiam, Trovão relinchou suavemente, empurrando seu focinho gentilmente contra o ombro de Lívia, como se dando sua própria aprovação às palavras dela. O velho cavalo havia se tornado algo como uma lenda local, o garanhão que ajudou a salvar uma criança de ser mandada embora, que a carregou em segurança através do bosque, que agora ajudava outras crianças a encontrarem força que não sabiam possuir. Na fazenda Riacho dos Salgueiros, as sombras finalmente foram banidas. Em seu lugar estava um legado de cura, conexão e esperança, um testemunho do vínculo entre uma menina e o cavalo que havia visto a verdade quando ninguém mais podia. Sabe, Davi disse silenciosamente para Lívia, enquanto observavam as primeiras crianças sendo apresentadas aos cavalos terapêuticos. Algumas pessoas na cidade dizem que Trovão é mais que apenas um cavalo. Eles dizem que ele tem uma alma antiga. Lívia sorriu, observando enquanto o garanhão cinza gentilmente tocava com o focinho um pequeno menino em uma cadeira de rodas, o rosto da criança iluminando-se de alegria com o contato. Eu sempre soube disso, ela respondeu, e acho que ele sempre soube exatamente o que precisava acontecer. Na luz dourada da tarde, Trovão ergueu sua nobre cabeça, orelhas apontadas para frente como se ouvindo algo que apenas ele podia ouvir, montando guarda sobre o novo começo que havia emergido da escuridão, guardando o futuro que ele havia ajudado a criar.